um jeito nessa situação. Eu vou te ajudar a transformar de vez o seu home office para que ele se torne o lugar inspirador e produtivo que você tanto merece e precisa para se tornar a melhor versão de você mesma. E como é que você cria um espaço de estudos inspirador e produtivo em casa? Eu vou te revelar aqui nesse vídeo, então vem cá. Você está cansada de se distrair toda vez que você senta para trabalhar ou para estudar na sua casa? Hoje eu vou te ajudar a dar um jeito nessa situação. Eu vou te ajudar a transformar de vez o seu home office para que ele se torne o lugar inspirador e produtivo que você tanto merece e precisa para se tornar a melhor versão de você mesma. Eu me chamo Bia Duarte Oliveira, sou arquiteta, sou apaixonada por organização, produtividade e bem-estar, tudo que é referente a esse universo, e eu tô sempre em busca de ser a minha melhor versão. Hoje eu quero te ajudar a você também se tornar a sua melhor versão, porque estudar e trabalhar em casa é fundamental para qualquer pessoa que quer melhorar, que quer evoluir, seja profissionalmente, seja pessoalmente, não importa. Você precisa desse tempo em casa, esse tempo onde você tá sozinha, precisa se desenvolver, precisa entender onde melhorar para que você de fato melhore. E como criar um espaço de estudos e de trabalho inspirador, produtivo e infalível em casa? Eu vou te revelar a seguir nesse vídeo. A vida de estudos, a vida intelectual, ela é fundamental se você quer evoluir como pessoa. Eu vejo claramente como ter um tempo fixo para estudar todos os dias, no meio da minha rotina de trabalho, no meio da minha rotina com a casa, no meio da minha rotina com a família, é fundamental para que eu evolua tanto no trabalho, tanto como arquiteta, tanto como comunicadora aqui com os vídeos, tanto como pessoa, porque estudar não tem a ver só com o que você faz profissionalmente. Tem a ver também com todas as áreas da sua vida. Eu estudo se eu quero um dia ser uma boa mãe, eu estudo se eu quero ser uma boa esposa, eu estudo se eu quero ter um contato com a minha fé maior, eu estudo também se eu quero ter esse mesmo olhar agora para minha área profissional, se eu quero entender mais de arte, de arquitetura, em como atender melhor os meus clientes. Entende? Ter uma vida intelectual não tem a ver apenas com você estudar porque você está na faculdade ou você está na escola. Tira esse mito da tua cabeça. E há, claro, várias formas de você ter uma rotina de estudos e de trabalho mais eficiente em casa. Há vários métodos, ferramentas que não são só referentes a você organizar melhor o espaço da sua casa. Mas nesse vídeo aqui, eu vou me ater principalmente a isso, a você melhorar o espaço da sua casa, porque eu acredito que essa é a primeira coisa. Não adianta de nada você dominar várias ferramentas de gestão de tempo se você, por exemplo, não tem um lugar certo para estudar na sua casa, você não sabe como escolher um lugar certo para estudar na sua casa. Então eu vou te ajudar aqui com esse primeiro passo. E aí, se você gostar desse conteúdo, se você chegar no final desse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou e me diga se você quer um conteúdo também sobre ferramentas de metodologia, de gestão de tempo, de técnicas de estudo, que é algo que eu sou muito apaixonada e eu vou amar trazer aqui pro canal também. Combinado? Esse pode ser o nosso combinado aqui? Eu trago esse conteúdo agora para você dar o primeiro passo e mudar o ambiente do home office da sua casa, e você me diz no final do vídeo o que você achou e se você quer uma parte 2. Bia, mas por que começar logo por essa parte do ambiente físico? Por que você não fala logo sobre ferramentas de estudo, de gestão de tempo, de técnicas de estudo mesmo? Por que começar logo por mexer no home office na minha casa? Eu acredito muito que o ambiente físico, ele é o primeiro passo para você conseguir mudar as coisas na sua vida, seja em qualquer área, certo? Não só a parte intelectual e a parte de estudos. O autor James Clear, do livro Hábitos Atômicos, fala muito isso. Eu sempre trago essa ideia aqui no canal porque tem muito a ver com a minha filosofia de vida. Ele sempre fala como a motivação para você manter um hábito novo, mais produtivo que você quer para sua vida, ela é superestimada. Você manter um hábito que você quis construir porque você está muito motivado. Na hora de fortalecer um hábito desejado, a motivação para isso é superestimada. O ambiente é o mais importante. E aqui, ambiente pode significar várias coisas. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando um pouco essa ideia. Porém, vou focar na parte do espaço físico, porque eu entendo que quando você tá com a vida muito bagunçada, você não sabe por onde começar a organizar as coisas, esse é o primeiro passo. Uma vez que você se vence e consegue melhorar o espaço ao seu redor, outras questões, outras áreas da sua vida parecem menos assustadoras de se resolver.
Eu separei aqui 10 passos bem importantes para você melhorar o home office na sua casa. Tá tudo bem prático, então bora de um por um. O primeiro passo pode parecer o mais óbvio de todos, mas é o que menos gente faz. É o passo de você definir as suas necessidades, você listar isso, você ter clareza, você ter isso assim decorado na ponta da língua. O que você vai fazer em casa? Qual vai ser o tipo de trabalho que você vai realizar em home office? Qual vai ser o tipo de estudo? Há diferentes tipos de estudo, há diferentes tipos de trabalho. Às vezes o seu tipo de trabalho é um que vai exigir que você fale com a câmera, como eu tô fazendo aqui, que você precise de um cenário de gravação, que você precise de uma boa acústica, tudo isso vai ser levado em consideração. Às vezes é um tipo de trabalho onde você vai ficar mais em silêncio, você vai ficar mais concentrada, que você precisa de mais concentração mesmo, ou é um tipo de trabalho onde você vai estar socialmente interagindo a todo momento, você vai ter muitas reuniões, muitas ligações. Qual é o tipo de trabalho que você vai fazer? Lista todas as atividades que são referentes a esse trabalho. E aí, com isso listado, pensa qual é o melhor espaço da casa para esse tipo de atividade que eu preciso desenvolver. Esse é o nosso segundo passo, você definir um local para o seu trabalho, um local fixo. E aí, a depender de como é a tua casa, de como é o teu estilo de vida, de como é o estilo de vida de quem mora contigo, você vai precisar de uma certa adaptação. Então, o ideal é que você tenha um local fixo para o seu home office, onde você pega essas tarefas todas que você listou, que você precisa desenvolver, e você desenvolva sempre no mesmo lugar. Porque como você está morando na sua casa, você não só trabalha ali, essa separação entre o que é o espaço de trabalho, o que é o espaço da tua vida acontecendo, do teu lazer, do teu relaxamento, dos momentos que você passa com o seu marido, com a sua família, essa separação ela é fundamental para o teu psicológico. Muita gente viveu isso na pele na pandemia, por viver o home office e sentir que na hora que ia dormir não conseguia desacelerar, não conseguia desligar. Por que isso acontece? Porque, como eu sempre falo aqui, você é uma pessoa só, você não é uma pessoa para o trabalho e uma pessoa na sua vida pessoal, você é uma pessoa só, essas duas áreas elas estão interligadas. Então, na casa da gente é do mesmo jeito, por mais que você queira muito que não seja assim, não é assim que as coisas são. O seu corpo, ele biologicamente vai pedir por um momento de descanso, vai pedir por um espaço de descanso. Então, se você define um local fixo para trabalhar no escritório, caso você precise fazer reuniões com frequência, você precise de concentração, de isolamento, ou então, na sala de estab, eu acho que vai funcionar melhor, é um cenário melhor para gravar vídeos, para fazer reuniões, para fazer lives, a depender do tipo de trabalho que você realiza. Pensa bem e determina, esse vai ser o local de trabalho. Dependendo de quem mora com você, a conversa sobre essa escolha é muito importante, porque se você tem filhos, por exemplo, você vai querer falar para eles, você vai precisar falar para eles que o escritório, o momento que você está ali isolada, é um momento onde você não pode ser incomodada, é um momento onde você tem que se concentrar necessariamente. Ou se você não tem filhos, mas mora com seu marido, você falar para ele, olha, eu vou usar a sala como meu espaço de trabalho para fazer esse tipo de trabalho aqui em determinadas horas do dia, tudo bem? Vai te atrapalhar no uso que você precisa fazer dos ambientes também? Vamos combinar aqui uma dinâmica que funciona? Comunicação é a chave de tudo. Não adianta você querer dominar a casa com seu home office se você mora com outra pessoa. Você precisa se comunicar com essa pessoa para não atrapalhar a rotina dela também. O terceiro passo é você observar a iluminação desse espaço que você escolheu. Aqui a gente vai tratar de dois tipos de iluminação, a iluminação natural e a iluminação artificial. As duas são importantes para o teu tipo de trabalho, para o trabalho em casa. Se você trabalha em horário comercial normal na sua casa, então a iluminação natural vai precisar muito da tua atenção. O ideal é você posicionar a sua mesa de forma lateral a uma fonte de iluminação natural, uma janela, uma porta, algum tipo de abertura pela qual entre a luz solar. Nós precisamos do contato com a luz do sol no dia a dia, até para a gente ter os nossos níveis de vitamina D bem regulados, para nós vermos também a progressão do sol ao longo do dia, entendendo que o sol está mais a pino ao meio-dia, e aí vai escurecendo, e aí chega de noite o momento de desligar, de desconectar. Esse tipo de observação natural da iluminação natural é muito importante para você regular o seu ciclo circadiano, que é como se fosse o seu relógio biológico, é como se
fosse a forma como o teu corpo entende que de manhã é a hora de acordar e de noite é a hora de repousar. Isso é fundamental para você ter um sono mais regulado também. Mesmo que você não trabalhe dentro do seu quarto, mesmo que o seu espaço de trabalho de home office seja fora do quarto, você ter isso, ter esse contato com a luz do sol é muito importante para que na hora que você for dormir, na hora que você for pro seu quarto, o seu corpo está entendendo, ok, está na hora de desligar. E aí vamos lá, por que eu falo de você colocar a sua mesa de forma lateral à fonte de iluminação natural? Quais são as outras possibilidades que eu tenho, se não foi isso? Eu tenho a possibilidade de colocar a minha mesa na frente de uma janela, como eu estou fazendo aqui, eu estou sentada de frente para uma janela. Por que essa opção não funciona se você trabalha com o computador? Porque a luz do sol, ela vai te ofuscar. Você vai estar na frente da tela do computador e na frente da luz direta do sol vindo sobre o seu rosto. Isso não faz bem para a visão. Qual é a outra opção então, Bia, que eu tenho? Além dessa segunda opção que você trouxe, tem a opção de você sentar com uma janela atrás de você, como se eu tivesse uma janela aqui atrás de mim. Essa opção também não é boa se você trabalha com computador e principalmente se você trabalha fazendo videochamadas, fazendo ligações em vídeo, porque a luz vai estar vindo por trás de você. E aí ela vai estar atrapalhando a imagem que você vai estar gerando no computador. Além de, ela também vai estar ofuscando a tela do teu computador. Você muito provavelmente não vai conseguir enxergar o que está aparecendo ali no seu computador em determinado momento do dia. Claro que isso não é uma regra fixa. Depende muito do layout do teu escritório, depende muito do espaço do teu escritório. Eu tô aqui de frente para uma janela, porque a natureza do meu trabalho, desse trabalho que eu tô fazendo agora aqui, é gravar vídeos. Então eu preciso dessa iluminação boa do sol para poder eu ficar mais bem iluminada. E ainda assim eu tenho uma iluminação artificial aqui lateral, que vocês não estão vendo na câmera, que está vindo como um apoio para que o meu trabalho, que envolve gravar os vídeos, ele tenha um desempenho melhor. Então você percebe como é importante o primeiro e o segundo passo? De você definir as suas necessidades e de você definir um local fixo, porque isso vai te ajudar a mapear qual é a posição ideal da tua mesa. Também tem uma outra situação que foge a essa regra de colocar a mesa lateralmente, que é quando você precisa fazer um tipo de trabalho que precisa dessa luz natural sobre a mesa, algum trabalho de desenho, algum trabalho manual, onde você precisa dessa luz do sol mesmo, que é a melhor iluminação que existe, a mais fidedigna o possível, a cor real dos objetos, ou quando você precisa fazer algum tipo de leitura, você precisa fazer algum tipo de trabalho assim de escrita manual mesmo, em que a luz do sol incidindo sobre a mesa vai te ajudar a ver as coisas com mais legibilidade. O outro tipo de iluminação, além da natural, que é importante você se atentar, é a iluminação artificial. E aqui, especialmente se você vai usar o seu espaço de home office durante o período da noite. Eu vejo muita gente falando da importância da luz natural no home office, esquecendo dessa parte que é tão importante, que é a iluminação artificial. Especialmente se você estuda à noite, se você trabalha à noite, se esse período, após o seu trabalho oficial, é o único período que você tem para você estudar, para você organizar as coisas. A luz artificial, ela vai fazer o papel, mesmo que ela não faça perfeitamente, da luz do sol. E aí o ideal aqui é você criar um ambiente aconchegante, você tornar o espaço do home office aconchegante como o resto da sua casa. Aquilo de você se atentar à temperatura da cor das lâmpadas que você escolhe. O ideal é que sejam temperaturas de cores mais quentes a neutra, mas de preferência quentes. E aí você vai ver como só de você trocar as lâmpadas você vai ter um aconchego maior no seu escritório. Além dessa parte do aconchego do ambiente como um todo, eu gosto muito de olhar para a iluminação indireta do espaço. Então, não só o trabalho que uma luminária de mesa perfeita faz, como também um trabalho de uma luminária de chão, o trabalho de uma sanca muito bem feita no forro do teu quarto, do teu escritório. Aqui eu vejo que o ideal é você se preocupar em iluminar a bancada que você vai estar trabalhando. Você não precisa necessariamente colocar uma iluminação, uma fita de LED sobre a prateleira que está em cima da tua mesa, por exemplo. Você pode justamente procurar soluções mais simples, mais acessíveis, como colocar uma luminária de mesa, colocar uma luminária ali que incide sobre o espaço da tua área de trabalho.
porque aí mesmo se o espaço do escritório tiver uma iluminação indireta mais suave, mais branda, não tão personalizada assim, você já cumpre bem a função que você precisa de iluminação no espaço só por colocar a luminária de mesa. Se lembra sempre de tomar cuidado com o ofuscamento da tua visão. Então não é porque tu tá trabalhando de noite que você vai pegar a lâmpada que tem mais luminosidade de todas. Luminosidade é diferente de potência, tá? Já falei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal. Preste atenção nisso. Você pode escolher uma lâmpada que seja mais inteligente, dessas smart lamps mesmo, ou uma lâmpada que tem uma luminosidade um pouco mais baixa, mas que sirva ali para ser a lâmpada da tua luminária de mesa, para poder iluminar bem de forma suave e aconchegante o que você precisa para poder trabalhar. Então, recapitulando, o primeiro passo, você definiu as suas necessidades. O segundo passo, você escolheu um local fixo com intenção para ser o seu home office. O terceiro passo, você se atentou para a iluminação desse espaço. E aqui no quarto passo, você vai olhar com mais atenção para a parte de elétrica desse espaço que você escolheu. Porque aqui em elétrica eu não me refiro só às tomadas, mas também por onde vão passar os fios, onde vão estar posicionados os eletrônicos que são necessários para o trabalho que você vai desempenhar. Então, às vezes você não está só com o notebook, você está com um computador mesmo, precisa de um desktop, ou então se você trabalha com conteúdos, com videochamadas, você vai precisar de um espaço para o tripé, você vai precisar de um espaço para ring light, softbox, enfim. Hoje em dia a gente tem que considerar todos esses instrumentos na hora de falar em home office. Como é importante você olhar para onde vai estar posicionado isso no espaço que você escolheu. E aqui eu quero que você aprenda a refinar o seu olhar para observar melhor o layout desses itens. O que é o layout, Bia? É como eu vou posicionar e ajustar todos esses itens dentro do meu espaço, tá? E aí você vai começar olhando para os móveis maiores que você vai usar nesse espaço. Vou falar deles um pouco mais aqui na frente, como por exemplo a sua mesa, a sua cadeira, uma poltrona. Esses são os móveis maiores. E aí você vai olhar para a parte da iluminação como um todo e onde você vai posicionar luminárias indiretas. Para aí você olhar então para a parte de elétrica, de eletrônicos, certo? Eu estou considerando aqui que você não vai fazer uma reforma, que você vai pegar um quarto que você já tem e você vai transformar do jeito que dá em um home office. Mas se você vê, por exemplo, que é necessária uma reforma porque só tem uma tomada no quarto inteiro, aí você precisa olhar para isso antes de mais nada, no começo de tudo, sabe? Para entender onde você vai quebrar, onde você vai puxar uma nova tomada. Só que hoje não necessariamente você precisa fazer esse tipo de quebradeira para você conseguir ter um bom suporte de elétrica, de eletrônica no teu espaço. Você pode usar filtros de linha, você pode esconder eles até embaixo da tua mesa, você pode colar com fita dupla face embaixo do tampo da mesa, com organizadores de fios também. Você pode comprar pela própria Amazon aqueles ganchinhos que organizam e agrupam bem os fios. Há muito na marcenaria planejada que pode ser feito para você já ir organizando esses fios mesmo. Já fiz até um projeto onde a gente considerou isso no próprio desenho de todo o escritório. A gente fez um layout super integrado com a mesa do escritório, que tinha todo um espaço para esconder os fios, com filtro de linha, com porta-trecos, e tudo ficava muito escondido e muito clean visualmente. Isso é que é o mais importante, é você saber onde vai ficar cada eletrônico, onde os fios vão ser escondidos, por onde eles vão estar passando. Não é legal eles ficarem espalhados pelo chão de qualquer jeito, assim como também não é legal você ficar sem tomada no seu espaço, né? Então pensa nisso com intenção e com cuidado, para você deixar as coisas o mais visualmente organizadas o possível. Nosso quinto passo é se preocupar também com a acústica do seu espaço de home office. E aí aqui você vai olhar não só para a parte mais óbvia de evitar os ecos do ambiente, essa sensação de que você fala e o som vai reverberando, sabe? Que é o que acontece quando o espaço está muito vazio, mas também de você fazer isso de uma forma que fique bem natural na decoração. Bia, não entendi nada, traduz para mim, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quando o espaço está muito vazio, ele está reverberando muito som, ele fica com essa sensação de eco. Em videochamadas, em vídeos, isso é péssimo, porque o som ele fica meio que ecoando mesmo. E aí a solução para isso é você preencher mais o espaço. Ele não está meio vazio, você vai preencher ele, mas não é de qualquer forma. Você não vai enfiar um monte de tranqueira aleatória no espaço, entende? O som, ele reverbera porque há muitos materiais que meio que refletem o som e
faz com que ele fique ecoando dentro do ambiente. E aí, o que você faz para poder evitar isso? Você coloca outros materiais dentro do espaço que vão meio que absorver esse som. O som vai bater, a onda sonora vai bater ali e não vai reverberar tanto, não vai refletir tanto. Ela vai ser mais absorvida pelo próprio material que você colocou, entendeu? E aí, geralmente, materiais que são mais como tecidos revestidos funcionam muito bem para cumprir essa função. Tapetes, cortinas, almofadas, mantas, poltronas, sofás, cortiça, sabe aquelas paredes de cortiça? Também é muito bom para isso, absorve bem o som. E aí, se você quiser um material ainda mais potente nessa coisa de absorver o som, há vários tipos de espuma que você pode adquirir e colocar em cantos específicos do seu escritório para que a acústica fique ainda melhor. Tem aquelas espumas que tem meio cara de bandeja de ovos, sabe? Que muitos restaurantes, muitos locais, inclusive, colocam embaixo das mesas para poder melhorar a sensação e o conforto sonoro. Colocam, às vezes, até no forro. A gente vê claramente a olho nu em alguns locais, mas em outros locais eles até escondem por cima do forro, sabe? Para poder melhorar a sensação de acústica. As esquadrias também, existem vários tipos de portas, de janelas que são excelentes isolantes acústicas. Elas podem ter um preço mais elevado, exigem realmente que você procure um fornecedor, converse com o fornecedor, peça indicações, porque varia muito de fornecedor para fornecedor, varia muito com o tamanho da tua porta, com o tipo de isolamento acústico que tu quer, se é mais potente, se é mais leve, mas em geral, o que mais existe no mercado são soluções de acústica para quem está disposto a fazer uma reforma e realmente deixar o espaço do escritório totalmente isolado. O sexto passo é você observar com atenção a ergonomia do seu espaço de home office. O que é ergonomia, Bia? É basicamente o conforto que você tem fisicamente ao interagir com os objetos inanimados à sua volta, com os seus móveis dentro do seu espaço de escritório. Então, aqui a gente está falando de você ter uma relação ergonomicamente ideal com a sua cadeira de trabalho, a sua mesa de trabalho, o seu sofá, a poltrona que você trabalha, para quem usa poltrona para fazer leitura ou algo do tipo. Esses objetos, eles precisam seguir algumas normas de conforto físico mesmo, que vão ser o ideal para que você não tenha problemas no futuro com dores nas costas, dores nas pernas, qualquer tipo de desconforto físico dessa natureza. E aí a mesa e a cadeira são os elementos mais importantes de todo o home office. Elas precisam ser adequadas para a tua altura, para a tua curvatura da tua coluna. Isso na cadeira é fundamental você se atentar. Há diferentes tipos de cadeira de escritório. Eu gosto muito sempre de considerar as que tem esse apoio de braço, porque mesmo que você faça um trabalho que você tá com os braços apoiados na mesa, ter esse apoio no braço é importante até para você ter momentos de descanso, de você reclinar assim. A cadeira ela também ser regulável, ela poder ser reclinável para trás ou para frente, a altura dela ser ajustável. Tudo isso é importante para você adequar a ergonomia da cadeira ao seu corpo. Eu sou uma mulher mais baixinha, mas, por exemplo, se você é uma mulher mais alta, como é que você vai saber se a cadeira ela é confortável para você ou não é? O ideal é que você, ao escolher uma cadeira, consiga sentar de coluna ereta e apoiar os seus dois pés, a planta dos seus dois pés no chão, deixando assim as suas pernas em 90 graus. E aí, se a sua cadeira ela não for regulável, desse tipo de regular a altura, não tem problema. Você pode pegar uma cadeira que não é de rodinhas, que ela é mais fixa mesmo, uma altura mais fixa, e colocar uma banqueta no chão para você manter esse ângulo de 90 graus e manter a sua planta dos pés apoiada nesse sentido. A mesa também precisa ter uma altura adequada. Existem mesas hoje no mercado que são até reguláveis, considerando isso, que tem pessoas de alturas diferentes, com necessidades diferentes. Se você tiver uma dessa, é maravilhoso, mas se você não tiver, não tem problema, você pode adaptar também. O ideal é que a mesa do escritório tenha entre 54 a 55 centímetros de altura até cerca de 75 centímetros de altura, assim, no máximo. Você tem que observar qual é a altura ideal de acordo com a sua altura, mas geralmente é algo nesse intervalo. E aí algo que eu vejo que muita gente esquece de comentar também, que é fundamental, é você observar qual é a altura da tela do teu computador que está apoiado nessa mesa. Muita gente fica assim com o computador e
fica com esse ossinho aqui da lombar bem elevado, porque tá direto olhando para baixo, tá direto com o pescoço abaixado. E aí que eu te sugiro pensar em comprar um suporte para poder elevar o teu computador. Existem vários tipos de suporte, tem aqueles até de madeira que são bem bonitos. Para quem tem mesa de madeira é ótimo, porque fica tudo muito camuflado, sabe? Você consegue elevar a altura do teu computador para a tela ficar aqui na altura dos teus olhos. E fica um design mesmo, uma estética que é mais uniforme. O sétimo passo para um excelente home office é você se atentar à organização do espaço. E aqui a organização do espaço envolve vários aspectos. O ideal é você se livrar de vários tipos de bagunça que atrapalham o desenrolar do seu trabalho durante o dia a dia. Um exemplo de uma bagunça que atrapalha muito a concentração, o bem-estar, você se sentir bem e se desenvolver bem nas atividades que você tem que fazer é a bagunça visual. Em geral, tem uma mesa com muitos objetos, desde objetos decorativos até livros e vários tipos de papéis. É algo que vai te desconcentrando e te distraindo ao longo do teu dia a dia. Fazer uma limpeza visual no espaço pode melhorar muito a qualidade do teu trabalho e do teu estudo, assim como fazer uma limpeza auditiva, digamos, que é você se livrar dos ruídos que vão perturbando o teu trabalho, vão te tirando da tua concentração ideal. Faz parte de criar um sistema, um ambiente propício à concentração, pensar em todos esses detalhes, pensar em ter uma mesa limpa, onde a única coisa que você precisa se preocupar é o trabalho que você tem que fazer, totalmente anti-distrações, sem acúmulo de papéis, sem o celular ali piscando o tempo todo, apenas com o que você precisa ler ou com o que você precisa trabalhar. Em questão de ruído, trabalhar às vezes em silêncio, ou então com aqueles fones antes de ruído, pode ser uma boa se você mora em uma casa que tem mais gente, ou se a sua vizinhança é mais barulhenta. Mas também algo que eu gosto muito de fazer é estudar ouvindo playlist de lo-fi music, porque tem vários tipos de lo-fi music, tem para todos os gostos, e geralmente me ajuda muito a ir entrando ali no flow do que eu tô lendo, do que eu tô estudando. Eu gosto de colocar playlists que não tem letra, porque aí só a melodia mais suave, ou então de música clássica, me ajuda a entrar no mood da concentração. Em geral, tenta manter apenas uma ou no máximo duas decorações ali em cima da tua mesa de trabalho. Eu até gosto da mesa de trabalho sem nada mesmo, deixo as decorações para parte das paredes, prateleiras, porque eu acho que o espaço do trabalho em si, ele é mais propício a eu me concentrar, a eu tirar dali de cima tudo que vai potencialmente me destruir. Mas você pode ver o que vai funcionar melhor para a tua realidade. Com os papéis eu gosto de digitalizar para que eles não fiquem ocupando um espaço desnecessário na minha casa. Assim eu consigo organizá-los melhor em um drive ou em um HD externo, para que a minha mesa mesmo, o meu espaço de trabalho físico no escritório, ele fique mais limpo. Organizadores podem ser grandes aliados seus nesse momento também. Eu gosto muito de trabalhar com gaveteiro móvel em home office, em escritório, em casa, porque é o tipo de móvel que você consegue levar para todo canto, ele consegue se adaptar facilmente ao layout e ele te ajuda muito a organizar aqueles objetos que não são de uso tão imediato no dia a dia. E aqui você pode incluir papéis, pastas, canetas, cadernos, diários. Tudo isso pode ficar no gaveteiro ou em caixas organizadores, em prateleiras e estantes, e liberar o espaço da tua mesa para o teu computador e para os teus livros. É bastante relacionado a essa sétima dica a nossa oitava dica, que é se atentar à limpeza do seu home office. Esse é um ponto que as pessoas esquecem de lidar na hora de manter a rotina mesmo de trabalho, de estudos no dia a dia, e quando elas menos esperam, aquilo ali já está atrapalhando elas. Há dois tipos de limpeza em um escritório que você precisa olhar com mais atenção: a limpeza física e a limpeza digital. A limpeza física tem mais a ver com limpar o espaço físico mesmo, limpar os móveis, eletrônicos, telas, equipamentos de som, fazer essa organização da fiarada, jogar fora a parte dos papéis, digitalizar o que é necessário, descartar o que não faz mais sentido, agrupar itens semelhantes. Essa limpeza, de forma geral, ela é muito importante para o bem-estar e para a sensação de conforto que você tem no ambiente. Porque na hora que você quer estudar ou quer trabalhar, você não quer estar preocupada com a sua rinite que está atacando porque o ambiente está muito empoeirado. Você quer estar preocupada com o conteúdo que você está lendo. A limpeza digital tem a ver com o mesmo processo, só que nos meios digitais, nas suas ferramentas digitais. Então, a limpeza do desktop, a limpeza de HD externo ou drive, exclusão de programas, exclusão de arquivos temporados, sabe aquelas pastas que você cria, que é assim, nova pasta, ou então pasta organizar, e você joga lá dentro
tudo o que você não tem tempo ou não tem cabeça para poder olhar. Então, você fazer essa limpeza, você ir liberando espaço do seu HD, do seu computador, é muito importante para você manter essa coesão visual, essa paz de espírito na hora que você precisa usar o seu home office. Limpar pastas, arquivos, barras de favoritos de navegadores, tudo isso ocupa muito espaço no teu computador, às vezes deixa ele mais lento e vai te atrapalhando no dia a dia. Por mais que não seja um ambiente físico propriamente dito, não deixa de ser um ambiente virtual onde você está trabalhando, você está imersa todos os dias. O nono passo é você fazer um uso inteligente das cores no seu espaço. E aqui eu vejo duas orientações que vão te ajudar muito a você fazer esse uso das cores de forma assertiva. A primeira orientação é você pensar nas cores pelo significado isolado das cores em si. Como assim, Bia? Às vezes você vai pintar a parede do seu escritório e você pega uma cor que uma blogueira pintou, você pega a cor do momento e você não para pensar se aquela cor em si, ela simbolicamente comunica mais aspectos e materiais da sua vida, da sua personalidade, do seu trabalho que você quer comunicar. As cores, elas têm uma influência e um poder muito grande no nosso mood e nas nossas emoções do dia a dia. É só você parar para pensar que quando eu te falo algum sentimento, você me responde com uma cor que é mais predominante desse sentimento na tua mente, não é? Se eu falo raiva, você vai pensar provavelmente em tons mais avermelhados. Se eu te falo tristeza, você vai pensar provavelmente em tons mais azulados. E assim, em via de regra, isso funciona em 90% das pessoas. É algo bem padrão, que inclusive a gente trabalha muito em consultorias, nos estudos de interiores arquitetônicos. Então, por que não, sabendo que isso existe, trazer isso para tua casa, trazer isso para tua casa de forma intencional? Pensa no significado das cores de forma isolada em si. Vou te trazer dois exemplos aqui para você ampliar o teu repertório e entender como fazer isso no teu escritório. Em geral, as pessoas gostam muito de pintar as paredes de cinza, né, de cimento queimado. Não que haja um erro em si fazer uma pintura de um escritório dessa cor, mas você precisa entender que o significado da cor cinza em si sempre vai remeter a algo mais depressivo, algo mais monótono. E se você não souber trabalhar isso muito bem em equilíbrio com outros tons, outras texturas, outras cores no ambiente, talvez o teu escritório te passe mais essa energia. Ah, Bia, mas eu gosto muito do cinza nas paredes porque ele é mais neutro, né? Então eu gosto de coisas mais neutras para poder eu me concentrar mais, eu ter esse sentido mais estabilizador no meu escritório. Eu quero um ambiente assim mais estável, mais monocromático. Nessas horas você pode apostar no cinza, sabendo trabalhar ele muito bem com tons mais amadeirados, com muita vegetação, com muitas outras cores em outros momentos, para que esse cinza ele não pese muito. E ainda assim, eu tomaria muito cuidado com o tom do cinza. Cinzas mais escuros, mais fechados, ainda que você trabalhe bem as outras cores paralelas, eles vão causar essa sensação de fechamento, de monotonia no ambiente. No entanto, o branco é uma cor que você pode trabalhar nas paredes do seu escritório e que também tem esse sentido psicológico da estabilidade, é uma cor neutra também e que, em geral, casa muito melhor com outros tons e outras cores do que o cinza. As coisas mudam muito na nossa rotina, os pensamentos, às vezes a gente pinta a casa de uma cor e aí passa 1 ano, 6 meses até e você já tá em outra vibe, você já tá numa vibe um pouco diferente daquela de quando você pintou tudo de cinza. E aí o branco, ele se adequa melhor nesse sentido, porque você pode pintar tudo de branco e você pode vir com as cores, com as texturas, com a decoração que traz personalidade em outros detalhes do ambiente da decoração. As cores têm um significado psicológico muito interessante em ambientes e em nosso comportamento. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, sobre o poder das cores, da influência das cores, me fala aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer de preparar esse conteúdo analisando cor por cor. Mas aqui eu queria trazer uma outra cor, além do cinza, pra gente conversar, que é o azul. E o azul é uma cor que eu gosto muito de trabalhar em escritório, em home office, porque ele, em geral, tem esse sentido simbólico da concentração, da segurança, da harmonia. Porém, tudo tem que ser muito bem trabalhado, muito bem pensado com qual é a tua personalidade, porque há tons de azul que passam mais essa questão toda da concentração, da sobriedade, mas também podem trazer uma certa frieza excessiva para o ambiente, assim como há tons de azul que passam até uma sensação de feminilidade, de algo mais delicado, não necessariamente algo mais frio e distante. Tudo em relação à cor é você saber o que você quer comunicar para você fazer as melhores combinações e você também pensar no significado simbólico dessas cores.
E é que eu já antecipei essa segunda orientação em relação ao uso das cores, ainda na nossa 9ª dica, tá? Que é você pensar nas combinações das cores, não só na cor isolada. Você pensar na cor isolada é importante, mas uma vez que você entende que cor isolada vai fazer mais sentido com o que você quer para o seu home office, aí você precisa pensar também na combinação do ambiente. Com que outras cores essa cor está se combinando? Qual é o efeito da combinação no teu comportamento? Vou dar um exemplo para ficar claro o poder da combinação no nosso psicológico. Pensa no amarelo assim bem clarinho. Esse amarelo combinado com um rosa bem clarinho também, ele causa que sensação em você? Que efeito psicológico, que palavras, que qualidades, adjetivos vem à sua mente quando eu te mostro essa combinação? Provavelmente você vai pensar em algo mais feminino, leve, talvez até um pouco lúdico também, divertido. Porém, esse mesmo amarelo, se eu combiná-lo com um preto ou então um roxo mais escuro, eu tenho um sentido psicológico contrário a esse primeiro que eu falei. Eu tenho um sentido psicológico, de forma geral, que remete a sentimentos mais negativos, a inveja, a egoísmo. E assim, você pode até discordar de mim nesse sentido, mas isso não sou eu que estou falando. Eu tirei tudo isso de um livro chamado Psicologia das Cores. É um livro que aborda profundamente essa compreensão sobre o efeito psicológico de cada cor, como nós reagimos à combinação de cada cor no ambiente, no branding, nas comunicações de marca de forma geral, em toda a história da humanidade. Pensar nas cores é muito importante e é inclusive também uma forma de você colocar em prática o último passo aqui do nosso vídeo, que é você trazer a sua personalidade para o seu espaço de home office. Quando eu falo de trazer a sua personalidade, eu tô falando de expressar de forma material o que tá simbólico, sabe? O que é imaterial, que tem a ver com a tua personalidade, o que tu gosta, como é o teu jeito de ser, o que é importante para ti, o que você valoriza. Tudo isso vai se expressando no ambiente através de cores, texturas, combinações. E aí as cores, elas são uma forma de você materializar mais isso, mas não só as cores, as decorações pontuais também, os quadros, os adornos de forma geral do espaço, tudo isso tem uma grande importância para você fazer um fechamento com chave de ouro de todas as dicas que eu falei até aqui. Visualmente, é legal que você mantenha a coerência como um todo do espaço, a coerência visual mesmo. Em geral, para esses 4 tipos de móveis que eu falei aqui, a cadeira do escritório, a mesa do escritório, poltrona e sofá, é ideal que você se atente ao estilo de forma geral que você está decorando o seu home office. Porque vai ficar muito esquisito se você decorar o seu home office inteiro de uma maneira e você escolher aleatoriamente esses outros móveis, sem levar em consideração que eles também precisam estar enquadrados nesse mesmo estilo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero saber se você colocar isso em prática. Eu quero que você me mande lá no Instagram. Meu arroba é @biaduarteoli. Não esquece também de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal e de me falar aqui nos comentários que outra dica de home office, que outro passo prático você acha fundamental para criar um espaço de estudos organizado, inspirador e infalível na sua casa. Eu quero muito saber, me fala aqui nos comentários. Um beijo enorme. Se você tá vendo esse vídeo depois do Natal, feliz ano novo. Se você tá vendo depois do ano novo, feliz vida aí, tá? Um beijo enorme e até mais.